Olá, sétimo ano. Estamos no livro 2, unidade 3, o Espaço Rural Brasileiro, página 206. Página 207, Políticas do Espaço Rural, Estrutura Fundiária. Bom, o que é estrutura fundiária? Estrutura fundiária, também ela conhecida como estrutura agrária, é uma forma como o recurso de terra se divide em propriedades, de acordo com o processo histórico, tá? De áreas analisadas e também com as leis das propriedades privadas, né, ditadas pelo Estado. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala da estrutura na fundiária, a distribuição e organização de propriedade de terra. Vamos marcar o segundo parágrafo que fala, tá, do módulo rural, tá? O que é o módulo rural? É uma unidade de medida agrária e expressa em hectares, tá? Que busca refletir a independência entre a dimensão, tá? E a situação geográfica e as condições de aproveitamento econômico do imóvel rural, tá? Então, repetindo, módulo rural é uma unidade de medida agrária expressa em hectares que busca refletir a independência entre a dimensão, a situação geográfica e as condições de aproveitamento econômico do imóvel, de imóveis rurais. Então, vamos marcar o segundo parágrafo e vamos marcar, tá? O que é o imóvel rural? Mantém a exploração extrativista ou agroindustrial, podendo a iniciativa privada. Privada é de uma pessoa e pública é quando é do Estado. Empresas rurais, propriedades em áreas de mais de 600 módulos. Latifúndio de exploração. O que é latifúndio de exploração? Tá? É onde a gente tira toda a matéria-prima, tá? E é mandada para outro lugar. E o latifúndio de dimensão, que é medida por hectare, ok? Então, aqui está mostrando a foto de um cultivo de milho. Então, é um latifúndio de exploração, tá? Aqui também, colheita da cana-de-açúcar. É um latifúndio de dimensão. Por que latifúndio? Porque tem mais de 100 hectares, ok? Na página 208, nós também temos minifúndio. Minifúndio é uma propriedade inferior, tá? São pequenos, como se fosse um sítiozinho, tá? E a propriedade familiar, geralmente nós chamamos de quê? De trabalho familiar. Geralmente, quem trabalha é explorado por toda a família. É o dono do sítio, com mais a mulher e os filhos. Aí nós chamamos de propriedade familiar. Vamos marcar também, tá? Bom, vamos aqui dar um asterisco. Qual é a diferença entre módulo rural e módulo fiscal? O módulo rural é calculado para cada imóvel rural em separado e em sua área reflete o tipo de exploração predominante no imóvel rural, segundo sua região e localização. Já o módulo fiscal, por sua vez, é estabelecida para cada município e procura refletir a área mediana dos módulos rurais, dos imóveis rurais e municípios. Mas antes da gente poder entender, vamos entender no período colonial, tá? Das capitanias hereditárias. O que era capitanias hereditárias? Eu já expliquei isso para vocês, né? Cada um recebia um lote de terra e tinha que tomar conta desse lote de terra. Como é que ele mantinha a terra? Com incentivos fiscais, tá? Ele cobrava imposto, ele cobrava aluguéis. A únicas que prosperaram, já falei para vocês, foi São Vicente, em São Paulo, e Olinda, Pernambuco. Então, vamos marcar o segundo parágrafo, né? Do lado que a colonização iniciou com as capitanias hereditárias. Então, tudo começou no litoral nordestino, tá? Com o quê? Com as capitanias hereditárias, tá? Portugal e Espanha.
Vamos marcar também o último parágrafo quando fala da posse das capitanias hereditárias, né? Era transmitida de pai para filho, a gente já sabe disso, né? Não podia se vender. Quem recebia a sesmaria podia arrendar. O que é arrendar? Arrendar, galera, é alugar, tá? Arrendar é alugar, ok? Então, vamos marcar todo o último parágrafo da página 208. Na página 209, vamos marcar o segundo parágrafo, quando fala mesmo com a decadência da produção da cana-de-açúcar, né? Isso já no final do século XIX, tá? Os latifúndios, que são grandes propriedades de terra, continuaram a dominar a ocupação do espaço rural brasileiro, tá? E essa situação foi potencializada com a Lei de Terra. O que é a Lei de Terra? Deixa eu explicar para vocês o que é a Lei de Terra. Ficou conhecida como a Lei 601, do dia 18 de setembro de 1850, metade do século XIX. Foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil, né, que são os latifúndios, donos de grandes propriedades de terra. Tá? Até então não havia nenhum documento específico para regular, tá? Que regulamentasse a posse dessas terras. Tá? Com as modificações sociais e econômicas pelas quais o governo se viu pressionado a organizar essa questão. Então, a Lei da Terra veio com o objetivo de organizar a lei da posse de cada latifundiário, tá? Então, vamos marcar o segundo parágrafo e vamos marcar o terceiro parágrafo quando fala que a partir da metade do século XIX, o espaço rural foi marcado pela produção do café, né? Como a cana-de-açúcar já não estava dando mais, eles colocaram o quê? O café, tá? Que também foi estruturado nas grandes propriedades rurais, ou seja, foi utilizado nos latifúndios. Os latifúndios trabalham com a monocultura ou plantation, que é o cultivo de um só elemento. Já o minifúndio trabalha com, tá, a policultura, ou seja, o plantio de vários elementos. Então aqui está mostrando, né, a concentração de latifúndios, né? A gente tem a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Vamos marcar que a região centro-oeste lidera o ranking de 75% do território pela concentração de latifúndios, a região centro-oeste, tá? Isso é um dado bem significativo. A maioria da população do centro-oeste, tá, é dono de propriedade rural. Até 1950, a região centro-oeste era conhecida como o celeiro do Brasil. Por quê? Era por conta das grandes propriedades, o quê? Por conta das grandes propriedades rurais que ali haviam, tá? Página 210, reforma agrária. O que é reforma agrária? É a reorganização da estrutura fundiária, tá? Com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para quem não tem, tá? Então, quem fez a lei foi o governo, tá, federal. Então, o que foi reforma agrária? É pegar terras daqueles latifundiários que não utilizam, estão devolutas, tá? E eles fragmentam em pedaços e dão para pequenos proprietários rurais para eles fazerem o seu minifúndio e fazer a sua agricultura familiar. Isso é a estrutura agrária. Vamos ler esse texto na página 210 e vamos fazer para casa o exercício da página 211, tá? É do texto da página 210. Bom, ainda na página 211, relações do trabalho e o meio rural. Então, eu falei para vocês que o trabalho familiar
ele se consiste em quê? O trabalho familiar se consiste na família, tá? Trabalhando, geralmente é no minifúndio, tá? No minifúndio. São pequenas propriedades rurais. Esse trabalhador, tá? Esse minifúndio, que são pequenas propriedades, tá? O cara não quer mais, o dono, que é o proprietário, ele não quer mais trabalhar na terra dele, ele pode arrendar. O que é arrendar? O indivíduo arrenda ou aluga a terra e tudo que ele ganha, ele paga em dinheiro. Também ele pode também ter um parceiro. O que é o parceiro? É um indivíduo que trabalha em um pedaço da terra dele e paga com a produção, ou seja, tudo que ele conseguir ali de fruta ou leguminosas ou hortaliças, ele divide com o dono, o proprietário, tá? Trabalho temporário. Trabalho temporário é aquele indivíduo que sabe que ali vai ter uma colheita e trabalha ali durante 1 mês, 2 meses. Nós chamamos geralmente de boias frias, tá? Por que nós chamamos de boias frias? São aqueles trabalhadores rurais que acordam cedo, levam sua marmita, arroz, feijão e ovo, deixa lá e quando é na hora do almoço vai comer frio. Por isso que é boia fria. São trabalhadores, tá? De contratos por um determinado período, durante 1 mês, durante 2 meses, só trabalham na época de colheita, tá? Eles são conhecidos como boias frias, que está uma imagem de uma boia fria. Já os trabalhadores permanentes são aqueles trabalhadores que trabalham em latifúndios e trabalham de carteira assinada, ou seja, eles recebem o quê? Um salário, tá? Diferente do boia fria. Eles trabalham de tal hora, recebem um salário e têm a carteira assinada. Bom, aqui na foto embaixo está mostrando o MST, que é, tá, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Esses trabalhadores rurais se assentam em um local de um latifúndio, tá vendo? Ó? Isso é de um latifúndio, mas ele não utiliza. Então eles se assentam, aí o latifúndio vem aqui, começa a pressionar para sair, aí eles começam a questionar com o dono, olha, o senhor não está utilizando essa terra. Aí o que o trabalhador faz? Né? Aí o dono quer matar, quer atirar o trabalhador rural, chama, tá? Chama uma polícia e aí eles provam que aquele trabalhador não utiliza essa terra está devoluta. O que é devoluta? Ela está sem utilização. Então, a partir daí, entra-se a reforma agrária. É a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de proporcionar e redistribuição de propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição de terra para quem não tem. Então, quando, tá, esse latifundiário, né, vê que ele não utiliza essa terra, o governo pega desse latifundiário e redistribui essa terra em lotes e aí eles ficam o quê? Minifundiários. Eles fazem, né, o seu trabalho familiar, ou seja, né, a sua colheita, né, familiar. Página 213, o Estatuto da Terra, tá? Volta, né, ajudando o quê? Os trabalhadores rurais auxiliando, né, na implantação da reforma agrária, eu já expliquei, que é a distribuição de terras para quem não tem, né? Vamos marcar também o segundo parágrafo quando fala do MST, que foi criado em 1980, né? São grupos de trabalhadores sem terra, ou seja, são aqueles trabalhadores que perderam o trabalho no campo, tá? E aí não consegue vir para a cidade, quer trabalhar no campo e vê que aquela terra está devoluta, está abandonada e eles se assentam na terra para poder pegar, tá? Aquela terra. Um problema que a gente tem no caso, né,
do espaço rural são as questões ambientais, tá? Uma delas, tá, é a fronteira agrícola. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo. O que são fronteiras agrícolas? É o avanço da unidade de produção, tá, capitalista sobre o meio ambiente, terras cultiváveis e terras de agricultores familiar. Ou seja, é a expansão agrícola no Brasil. Essa expansão agrícola ocorre, tá, vários problemas, desmatamento, queimadas, tá? É caracterizada, tá, por uma série de problemas ambientais causadas no nosso território, tá? Vamos marcar também o segundo parágrafo, quando fala da região centro-oeste. Todo o bioma cerrado, ele foi devastado para o homem plantar o quê? Para plantar soja no centro-oeste, tá? Ou então propriedades, ok? Isso é importante a gente saber. Página 204, como eu falei para vocês, as questões ambientais, vamos marcar o primeiro parágrafo. O desmatamento, que é a redução da biodiversidade. Quando ocorre um desmatamento, toda a fauna que habitava aqui teve que sair, tá? Então, o desmatamento é um problema sério, tá? Vamos marcar o terceiro parágrafo. A queimada, aqui é o queimada, né? O desmatamento é quando tira a queimada, tá? Outro problema, os insumos agrícolas, quando eu tenho plantação, estou tendo muita praga, estou tendo muito gafanhoto, muita formiga, aí eu jogo, né, o veneno, aí o veneno vai, entra no solo, aí tem uma chuva, aí esse veneno agrícola entra, escorre até chegar a um riacho, aí você bebe aquela água, pronto, aí você acaba morrendo, tendo algum problema gastrointestinal por conta, né, dos insumos químicos. Então, desmatamento, a queimada, né, os insumos agrícolas são problemas totalmente corrosivos ao nosso ambiente. Página 215, vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala, tá, da agroecologia, que é um modelo de agricultura sustentável. O que é um modelo de agricultura sustentável? É tirar da natureza sem prejudicá-la, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Vamos marcar o segundo parágrafo, que fala que essa forma de produção está relacionada com a agricultura orgânica. A agricultura orgânica é aquela agricultura que não tem pesticidas, tá? São produtos naturais. E vamos marcar o último parágrafo, que também essa técnica é muito legal, que é a semeadura de nuvens de chuva, chamada cloud seeding, né? O que é isso? É uma semeadura de nuvens, tá? É uma forma de controle de clima e a tentativa de alterar a quantidade de tipo de precipitação meteorológica. O que é precipitação? É chuva, tá? Que cai das nuvens. Tá bom? Aí, ó, tá explicando, tá, como é que ocorre, tá, através das precipitações de chuva. Para casa, página 216, página 217 e página 218. Beijo, meus amores.